Bom dia, boa tarde a todas e todos. Essa vídeo sobre estatística aplicada à arqueologia vai tratar da tabela de frequência. Então, para fazer uma tabela de frequência, nosso primeiro passo é observar o intervalo dos nossos valores, ou seja, qual é o mínimo e qual é o máximo, porque precisamos saber o que vai ser apresentado dentro desse nossa tabela. Então, olhando nesse conjunto de dados aqui, eu estou achando 32,2, talvez como valor mínimo, e 65,1 como valor máximo. Agora, então, nós vamos ter valores que vão de 32 a 65 milímetros como diâmetro difuso do sítio Porto. Então, para pensar isso, eu podia ir de 2 em 2 milímetros. Mas isso seria muitos lugares em uma tabela. Então, talvez eu quero ir de intervalos um pouco menores. Talvez de 10 em 10 centímetros ou de 5 em 5 centímetros. Porque se fosse de 10 em 10, vamos ver, vai ter 30 a 39,999. Vai ter 40 a 50, 50 a 60 e 60 a 70, ou seja, 4 linhas em nossa tabela. E então, o meu terceiro passo é desenhar uma tabela com esse tipo de intervalo. Então, vamos então ver, aqui nós temos o diâmetro, nosso primeiro elemento da tabela, a frequência, então, o número de vezes que aquele diâmetro aparece, e isso tudo é uma tabela da frequência dos diâmetros em milímetros de rodas de fuso do sítio Porto. E vocês talvez estão vendo essa coisa meio estranha, 30 e depois tem um T de lado a 40, e depois 40 com essa T de lado a 50. O que isso quer dizer é que estamos indo de, por exemplo, 30,000 até 39,99999. Então, estamos indo para 40, mas não tocamos. Então, de um lado do nosso apresentação aqui, estamos tocando no valor. E desse outro lado do nosso T, estamos chegando próximo, mas sem realmente tocar em 40. Tá? Isso é uma padrão, norma de estatística que aqui estamos utilizando para nossas tabelas. E então, agora, o nosso quarto e último passo é colocar números de frequência aqui. Então, eu preciso contar quantos casos ocorrem entre 30 e 40. Então, vamos lá. Aqui, eu tenho 1, 2, 3. Entre 40 e 50. Vamos lá. Aqui tem 1, 2, aqui tem 3, 4. Eu estou achando 4. Então, eu vou colocar 4 aqui. E vamos lá. Entre 50 e 60. Essa primeira aqui. Aqui tem 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, estou com 8. E de 60 a 70. 1 caso, 2 casos, 3 casos. Então, aqui, eu tenho a minha distribuição da frequência aqui dos dados. Parece que tem mais rodelos difuso de 50 a 60 milímetros. Mas nisso a gente não tem a mesma
precisão, a gente não consegue ver exatamente como estão, esses dados estão esticados para um lado ao outro. Tabela de frequência às vezes é complicado ler, então podemos querer colocar em intervalos menores. Então, por isso vamos tentar os intervalos de 5 milímetros. Eu vou transferir aqui nossos valores, 3, 4, 8, 3, para a próxima tabela. 3, 4, 8, 3. Então, para essa outra tabela, eu vou precisar colocar legenda em cima. De 5 em 5 milímetros, então a primeira coluna é a nossa diâmetro, que está meio difícil a ler, em milímetros. E a nossa segunda coluna vai ser a frequência, que pode ser representado pela letra F. Então, para ir de 5 em 5, também vou precisar começar em 30, porque 30 a 35 nós temos esse valor aqui de 32,2. Então, 30 a 35, o próximo, então, 35, começando nela e indo até quase tocar em 40, 40 a 45, 45 até 50, 50 até 55, 55 até 60, 60 até 65, a gente sabe. Mas eu tenho esse valor, o valor máximo é 65,1. Então, essa está tocando, eu indo acima de 65. Então, vou precisar de mais o intervalo de 65 a 70. Certo? Então, agora nós temos que ver quantos casos temos em cada um desses lugares. Então, 30 a 35, nós podemos olhar aqui. A gente tem 32 e depois os outros, no caso dos 30, tem 35 e 38. Então, vamos ter frequência 1. Daí a gente sabe que tem aqui 35,6 e 38,1 que fazem parte desse próximo intervalo. Então, a soma aqui desses dois é 3, que correspondem a que a gente achou aqui. Então, a frequência aqui foi dividida, repartida em duas partes. Fica nos seus esticada para ver melhor o padrão de como as frequências estão distribuídas nesses números. Então, vamos lá para 40 a 45. Eu tenho aqui 42, eu tenho aqui um 44, aqui o 49 e 45,9 são maiores. Então, aqui a gente veja, temos 4 casos, ou seja, aqui a gente tinha frequência de 4 e 2 deles estão entre 40 e 45 e 2 de 45 a 50. Para os valores, no caso de 50, então, nós temos aqui 51, que está antes do 55, 52, 50 e 53. Então, são 4 casos. Daí, os outros é 57, 59, 56, 58. Mais 4 para a frequência de 55 a 60. Agora, de 60 a 65, nós temos aqui 60,6 e temos aqui 62,9. E de 65 a 70,
temos aqui 65,1. Então, com isso, você tem uma distribuição de frequência que está realmente fazendo a gente pensar, aqui, por aqui, está nosso centro dos dados. Então, é assim que se constrói uma tabela de frequência.